Olá, estamos começando o TVL Comunidade aqui na TVL de Blumenau. Obrigado você que está nos acompanhando aí na sua casa, nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara de Blumenau, câmarablu.sc.gov.br. Hoje nós vamos falar sobre o Presídio Regional de Blumenau. Nosso convidado é o interventor do presídio aqui da cidade, o Marco Antônio Caldeira. Marco Antônio, obrigado pela presença. Como é que vai? Tudo bem? Agradeço, tudo certo, tudo tranquilo. Obrigado pela vinda aqui até a TVL para a gente falar um pouquinho do presídio que recentemente passou por uma operação chamada de Operação Regalia, né, que teve a detenção, a prisão de inclusive agentes penitenciários, e você foi chamado para ser o novo diretor provisório, porque o próprio Isso. diretor acabou sendo preso, né, o diretor anterior a você. Como é que está hoje o presídio? Como é que você encontrou o presídio de Blumenau? Nós encontramos o presídio numa situação de caos, né? Uma situação totalmente fora dos padrões, né, do que se pensa em matéria de execução de pena. Totalmente desorganizado e podemos dizer que quem deliberava, quem mandava dentro do presídio eram os próprios internos, principalmente na parte administrativa, né? A parte administrativa toda desorganizada. Então, você imagina como que você vai cobrar as deliberações, né, que emanam dos parâmetros legais se nós não estávamos organizados. Havia uma desorganização total por parte do Estado e por parte das pessoas que ali estavam representando o Estado. Uhum. Não havia organização da equipe de trabalho, é isso? Exatamente, né? Muitas funções inerentes ao Estado, né, a grande maioria, eram delegadas aos próprios internos que então laboravam junto ao setor administrativo. Isso é uma coisa inconcebível, né? Se você for falar de execução de pena, isso é inconcebível, né? O interno sendo aproveitado nessas funções administrativas. Então é inconcebível. Só que hoje Blumenau tem um presídio, só que funciona também como uma penitenciária, não funciona, Marco? Exatamente, o problema de Blumenau é um problema antigo, vamos falar primeiramente da estrutura. E por que nós temos esse problema antigo? Dentro do sistema penitenciário, dentro das prisões, toda a ação que você for implementar em matéria de execução de pena, essas ações têm que ser ações compartilhadas com todos os órgãos, com todas as entidades que fazem a execução de pena. Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, Sociedade Civil Organizada, Defensoria Pública, agora que nós estamos implementando a Defensoria Pública no estado de Santa Catarina, ainda muito aquém do que a gente espera que seja, mas todas essas deliberações, todas essas ações que forem serem implementadas dentro da unidade prisional, elas têm que partir de um colegiado. Esse colegiado tem que fazer parte dessas deliberações, tem que fazer parte dessas decisões. Porque quando você vive um feudo, se você viver um feudo, certo? Ou um ostracismo, você muitas vezes acaba tomando decisões erradas. Um exemplo que nós temos, a parte estrutural do Presídio Regional de Blumenau, é uma estrutura frágil para a quantidade de internos que nós temos hoje. São quantos lá hoje? Hoje nós temos 1.001 presos nós temos hoje dentro. Já passou de 1000, é? Já passou de mil internos lá dentro. Então veja você, quando você vai construir algo, né, dentro da prisão, um exemplo, um alojamento, um novo alojamento, isso tem que ser deliberado com todos os órgãos que fazem execução de pena. Você está seguindo as diretrizes que emanam, certo, do Departamento Penitenciário Nacional, porque nós temos diretrizes para construir alojamentos para esses internos. Você fez uma previsão de logística para isso? Alimentação, viatura, recursos humanos para trabalhar com esse pessoal lá dentro? Então é óbvio, você tem que ter todas essas decisões nesse colegiado para que isso acabe o quê? Não dando problema para a sociedade. Porque a sociedade quer o que é hoje? Segurança e não insegurança. Mas quando você acaba trazendo essas decisões para tomar isoladamente, isso tem problema e é o problema que nós vivemos hoje em Blumenau. Você estava em Itapema, né, Marco? Veio para cá, foi chamado para ser o interventor no lugar do antigo diretor que acabou sendo detido na Operação Regalia também. Você foi chamado para quê? O que você está fazendo agora? Que mudanças que você está implementando no presídio para tentar melhorar essa unidade prisional, Marco? Eu vim aqui capitanear junto com uma equipe, uma força-tarefa para nós implementarmos uma filosofia de trabalho aonde não se tem de rotinas e procedimentos, né? Nós não viemos aqui para mudar a estrutura de Blumenau. Nós viemos implementar rotinas
e procedimentos de trabalho, as quais não se tinham. Isso envolvendo a tua equipe de trabalho. Toda a equipe de trabalho, segurança. Exatamente. Hoje nós estamos fatiando o local, fizemos um raio-x preliminarmente e vendo quais as ações e quais os setores que nós temos que agir. E em cima disso nós estamos trazendo as pessoas especializadas para esses setores. Agora fica difícil trabalhar num lugar que tem mais de 1.000 detentos e a capacidade é de quanto, Marco? 400 detentos. Não chega a 500? 400 internos, exatamente. Aí você está trabalhando com uma superlotação, fica ainda mais difícil, provavelmente. Exatamente. E muito mais difícil ficaria ainda se nós não tivéssemos rotinas de trabalho, procedimentos a seguir. Por exemplo, nos dê exemplos para que as pessoas entendam que rotinas, que procedimentos que são esses. As mais simples. Hoje a comunidade acaba muitas vezes não entendendo por que 28 presos acabam fugindo de um local onde estão segregados. É o óbvio, né? Se a pessoa está segregada ali dentro, você tem que ter uma rotina de vistoriar esse local. Por cela ficam quantos no presídio? São quantas celas, quantos espaços, para as pessoas terem uma ideia de como é que é lá dentro? Hoje as celas praticamente não existem no presídio de Blumenau, né? As celas individuais não existem, né? As celas, elas, por várias transformações, por vários problemas que tivemos na unidade de Blumenau, vários incidentes de disciplina, algumas portas foram arrancadas, isso não foi sendo reposto. Então hoje praticamente na Galeria A, um exemplo, nós temos ali locais onde teriam celas que seriam individuais para 2 pessoas. Nós temos naquele local ali 52 presos, 50 presos, depende do local hoje, né? No espaço, todos juntos. Exatamente. No regime fechado. Exatamente, regime fechado. Aí nós temos o regime semiaberto, nós temos o regime dos provisórios. Mas hoje eu ainda não sei dizer para a comunidade quantos presos estão e quais os regimes que eles estão, para você ver o tamanho da balbúrdia e da anarquia que nós tínhamos lá dentro. A regalia, a operação ocorreu por causa disso também, né? Porque haviam detentos que estavam num regime que não era para estar, né? Por vários fatores, e um dos fatores, esse seria um dos fatores também, onde você não tinha o controle disso tudo e as pessoas com desvio de conduta, né, acabavam beneficiando aquelas pessoas que tinham posse, valores, em detrimento daquelas que não tinham. E o sistema penitenciário não pode ser dessa forma. O sistema penitenciário que a lei de execução preconiza que tem que ser meritocracia. Você tem que ter comportamento. São requisitos que você tem que seguir, objetivos e subjetivos. O objetivo é o lápis temporal cumprido da pena qual foi imposta à pessoa. E o subjetivo é o comportamento. Para nós, o comportamento é importantíssimo, né? Porque quando você não segue essa seara de legalidade, você tem um reflexo na massa carcerária. E a massa carcerária, não seguindo isso, ele usa uma máxima. Todo preso usa uma máxima. Não dá nada. Qualquer fato que ele venha a cometer dentro do estabelecimento prisional e você não pune como a lei prevê, né, fica a impunidade. É aquela sensação de impunidade e ele usa esse jargão, não dá nada. É óbvio, se não foi punido da forma correta como tinha que ser, né, há essa sensação de impunidade. Hoje você não sabe então, Marco, se todos estão no lugar onde deveriam estar. Ainda não foi possível fazer esse raio-x ainda. Exatamente. Eu estou com uma força-tarefa no setor penal e nós estamos destrinchando pasta por pasta. Estamos desconstituindo tudo que existe lá, desses 1.000 e tantos presos que nós temos pegando uma a uma e verificando se realmente é aquela situação que ele se encontra, ou se aquilo ali é uma mentira, porque nós nos deparamos com situações mentirosas, onde existiam sentenças mentirosas dentro do prontuário do preso, certo? Então, deveria haver essas sentenças mentirosas para justificar algo que foi feito para ele. Por exemplo? O preso se encontrar no regime fechado e você procurar na pasta dele, existe uma decisão lá que foi copiada e colada da internet, certo? Trocando apenas o nome do preso e colocando ele no regime semiaberto. É uma regalia, no caso. É uma coisa inadmissível, totalmente. Né? Marco, voltando àquela pergunta dos procedimentos, das rotinas, acho que a gente acabou perguntando outra coisa aqui, você acabou não dando exemplos também, falando um pouquinho sobre isso. Que rotinas, que procedimentos que você está tentando implementar agora no presídio? Um exemplo hoje é o básico, é você entrar todo dia nas galerias. Né? O preso, o interno, ele tem que saber que nós estamos ali para trabalhar. Eu não estou ali para passar meu tempo, eu não estou ali para descansar de algum outro serviço que eu faço fora. Eu estou ali para trabalhar e dar resultado e mostrar esse resultado para a sociedade. Porque quando eu fiz um concurso público e me propus a isso, eu sabia que eu não ia ser milionário, certo? E que eu ia ter uma rotina de funções a cumprir.
Então, parte do Estado, parte de quem representa o Estado em estar ali e trabalhar. Nós subimos de todas as mazelas, subimos da falta de efetivo, mas eu não posso me agarrar nesse subterfúgio para deixar de fazer as funções. Então, vistoria diária. Exatamente. As Hoje galerias. implementamos vistoria diárias. Nós mapeamos os locais mais sensíveis e todos os dias nós entramos nesses locais. Se for preciso, tem locais que são mais... a estrutura é melhor, né? A segurança é maior. E aí a gente, né, alterna esses dias de revistas. Mas se for preciso fazer em toda a unidade, nós estamos prontos para isso. Aí vai o agente prisional que vistoria, que fiscaliza. Como é que funciona uma vistoria dessa aí? Exatamente. Vai junto o policial? Como é que é a segurança do profissional também que vai numa cela, numa galeria onde há pessoas até de alta periculosidade? Exatamente. O que eu quero deixar bem esclarecido para a sociedade, hoje quem faz a administração prisional, todos os procedimentos da unidade prisional são executados por agentes penitenciários, né? Nós trabalhamos em parceria com a Polícia Civil, a Polícia Militar, são órgãos importantes, são forças co-irmãs, e da onde a gente vem, a gente sempre teve esse trabalho coeso, porque não adianta as forças de segurança públicas não trabalharem em coesão e o crime trabalhar coeso. Então a gente acaba perdendo espaço. Mas hoje, pela dinâmica, pela própria formação e pelo o próprio contingente que nós temos hoje, dentro do Departamento de Administração Prisional, todos os procedimentos são feitos por agentes penitenciários. Isso não quer dizer que quando nós precisamos da Polícia Militar para dar um auxílio, a gente não chame e eles vêm com certeza e prestam um auxílio excelente para nós. Da Polícia Civil da mesma forma. Mas, a princípio, todos os procedimentos são feitos por agentes penitenciários. Então você divide, você faz as turmas, tem as turmas que ficam na contenção daquele público ali e tem a turma que vai realmente fazer as vistorias. São quantos agentes hoje que estão trabalhando no presídio Blumenau, Marco? Hoje, por plantão da casa, como a gente fala, que permaneceram em Blumenau, os plantões eles têm de 6 a 7 agentes penitenciários. E eu tenho um reforço que vem de todo o estado de Santa Catarina, das 47 outras unidades prisionais que nós temos no estado, de 15 profissionais que vêm. Todos os dias nós temos 15 profissionais, 15 agentes penitenciários, mais 6 ou 7, né? Então 21 ou 22 funcionários que a gente tem por dia na questão da segurança. E aí, mais os profissionais que vêm nos setores administrativo, penal, laboral. Então nós temos equipes em todos esses setores para restabelecer a ordem ali dentro. É um número ainda baixo? Se espera mais? Se formos levar em conta o contingente de internos que nós temos hoje, eu considero um número ainda baixo. Ainda baixo, mas hoje nós conseguimos já dar uma dinâmica de trabalho, dar um panorama diferente, né? Então, mais ainda considero baixo para todo esse número de internos e número de atividades que nós temos ali dentro. Mas não é esse fator que vai deixar com que nós não façamos os procedimentos, é isso que eu estou dizendo. Eu não posso conviver com essa desculpa que a falta de profissional não me impede de eu fazer o meu trabalho, de realizar a minha função, certo? É aí que entra, né, as oportunidades e por isso que acontece o que vem acontecendo aqui em Blumenau, no presídio. Vinha acontecendo, ou não acontece mais, Marco? Foi falado, e você falou aqui na nossa entrevista agora há pouco, que os presos é que mandavam no presídio, os internos é que decidiam o que fazer. Hoje já mudou isso aí? É quem manda agora? Quem manda dentro de uma prisão sempre vai ser o Estado. Eu não aceito outra forma de poder, a não ser aquele que emane da Constituição, o poder legalmente constituído. Tudo fora disso é anarquia, certo? Então a sociedade, nós temos que ficar atentos a isso, né? A todo instante, se o Estado for ineficiente, as forças contrárias vão querer se levantar, né? Nós não iremos acabar ou coibir 100% algumas práticas que vinham ocorrendo dentro do estabelecimento prisional de Blumenau, até porque sabemos que a estrutura é fragilizada, né? O próprio Émile Durkheim, o pai da sociologia moderna, ele nos traz que o crime nunca vai se acabar, né? Porque o crime é um fato social, e sendo um fato social, acontece no seio da sociedade, fazendo a sociedade evoluir. O que nós temos que fazer é instituir políticas criminais e políticas sociais para reduzir o índice de criminalidade. Então, dentro de uma prisão, o que se estabelece? Uma sociedade paralela. Tudo acontece no macro e no micro.
Então, se você direcionar e aplicar as políticas certas dentro da prisão, você não vai coibir 100%, mas você vai reduzir os incidentes que vinham acontecendo. Então, na nossa concepção, quem manda dentro da prisão é o Estado, com certeza. Com certeza é o Estado. O que o Estado tem que ser é eficiente e aplicar essas ações para reduzir esses incidentes negativos para a sociedade. Uhum. Marcos, saída de detentos para trabalhos externos, para atividades. A gente viu na operação agora no mês de março, mês passado, que também haviam problemas nesse sentido. Hoje, como é que está essa questão? Essa questão está sendo estruturada e regrada, como prevê a Lei de Execução Penal. É inadmissível que você vá lá e beneficie o A ou o B em detrimento de valores econômicos. Como nós já conversamos anteriormente, o preso ele tem que cumprir o lapso temporal da pena dele e ter o requisito subjetivo, que é o comportamento. E isso só não basta. Nós temos que ter uma comissão técnica de classificação, né? Pode ter aquele servidor que tem um desvio de conduta, esteja mancomunado e beneficiar o A ou B. Né? Então nós estamos, hoje, no dia de hoje, nós criamos uma comissão técnica de classificação, composta por quem? O administrador do presídio, o chefe de segurança, o nosso agente de inteligência e os 4 supervisores de plantão. Então, de que forma vai ser feito isso? Um exemplo, quando nós temos uma vaga para trabalhar internamente, vamos falar do trabalho interno, que no trabalho interno nós podemos utilizar presos do regime fechado e do regime semiaberto. Que trabalhos que vocês têm lá dentro do presídio, por exemplo? Nós temos confecções de roupas, nós temos confecções, feituras de sofás, nós temos 7 empresas parceiras nossas lá dentro, e empresas querendo serem parceiras do Presídio Regional de Blumenau. Então, voltando para essa dinâmica, como é que você faz a escolha dessa pessoa para oportunizar uma vaga, né? Você, tendo uma vaga numa dessas empresas, a emissão de um ofício por parte de quem administra a empresa, que é o empresário, pedindo, né, que seja colocado uma mão de obra lá, 1, 2, 3, 4, enfim, quantos funcionários ele precisa lá dentro. De posse desse ofício, nós iremos conversar com todas essas pessoas que estão dentro da comissão de classificação técnica, vamos levantar perfis adequados dentre os presos e o preso vai ter que ter demonstrado disciplina, educação e respeito lá dentro. Nós iremos fazer uma deliberação em conjunto com todas essas pessoas que compõem essa comissão, chegando ao quê? A um consenso e oportunizando as vagas para quem realmente nós acharmos que devemos dar essas vagas dentro desses critérios, né? Certo? Então você faz dessa forma. Nós temos uma porcentagem muito grande de fazer um acerto e oportunizar algo para a pessoa certa. Trabalho externo, o trabalho que o apenado faz na rua quando se encontra no regime semiaberto. De que forma isso acontece? O preso pode sair da prisão para trabalhar em empresas aqui fora? Pode. A Lei de Execução Penal preconiza isso. De que forma? Ele tem que ter cumprido o lapso temporal dele, certo? 1/6, 2/5 ou 3/5. Cumpriu o lapso temporal. O que ele precisa mais? O requisito subjetivo, que é o comportamento dele. Ele pode ter progredido de regime, ter cumprido esse lapso temporal, mas ele pode ter um péssimo comportamento. E como que iremos agraciar uma pessoa dessas e colocá-lo novamente no meio social? Ainda não está preparado. Então você vai observar esses requisitos e vai passar da mesma forma pela comissão técnica de classificação. Dentro dessa comissão técnica de classificação, nós teremos um resultado e esse resultado vai ser enviado ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, com vista ao Ministério Público. E de posse dessas informações que o Estado, o juiz, né, vai ficar lá do presídio que vai enviar para lá, ela vai decidir se sim ou se não. Essa comissão é criada agora, não existia? Não existia, então. De maneira nenhuma. Mais um procedimento, mais uma rotina que você implementa. Com certeza, com certeza. Agora, a entrada de materiais ilícitos, Marco Antônio, celulares, drogas, alguns tipos de armas também, como é que se trabalha essa questão? Melhorou também, não está mais permitido a entrada de materiais ilícitos no presídio? Nunca foi permitido. Né? Em prisão nenhuma é permitido material ilícito. O material ilícito não é permitido entrar. Se entrava de forma clandestina ou alguém era conivente com a situação. Alguma facilitação, Com certeza, com certeza. Então hoje o que a gente está fazendo, Rodrigo? Implementando essas ações, certo? Como eu falei, coibir 100% seria hipócrita em dizer que vamos fazer isso. Até pelo problema de estrutura que nós temos e pelo tamanho da cadeia que é em Blumenau, né? Mas hoje nós estamos implementando ações a diminuir essa entrada, certo?
E virão ações aí, pode ter certeza, que vai surtir efeito, vai surtir resultado. Aguarde, tá? Isso que eu posso adiantar, nessa questão de material ilícito. Porque é inconcebível que a sociedade, muitas vezes, o Poder Judiciário, movimente toda essa máquina administrativa para você tirar alguém do convívio social, porque andou à margem da sociedade, e você o segrega dentro da prisão, mas o modo operandi dele não cessa. Muitas vezes o ser humano, porque é um ser humano que está na prisão, independente do crime que cometeu, entrou numa simples receptação, num simples furto, e lá dentro ele aprende do sequestro, do tráfico, ele sabe onde é que tem que comprar, quanto que ele quer misturar, e muitas vezes, se você tem uma comunicação com o mundo externo, as tuas ações criminosas, elas continuam. Então a sociedade está protegida de que forma? A sociedade está a perigo. Então são essas ações que o Estado tem que intervir. Que ações que você fala que estão por vir? Estão por vir. O que eu posso dizer é que estão por vir. Tem muitas coisas que a gente vem implementando, que a gente tem que implementar aos poucos. Certo? Os agentes hoje estão trabalhando com mais tranquilidade, porque a gente observou na Operação Regalia que os presos ofereciam dinheiro e havia uma corrupção dentro do presídio. E os agentes tinham que ficar quietos, muitas vezes, aqueles que não estavam envolvidos. Hoje, como é que está esse trabalho, essa relação agente e detento, agente e preso? A relação entre agente e um preso, ela tem que ser uma relação de respeito. O que existe atrás da grade de uma prisão é um ser humano. Queira a sociedade entender isso ou não. Não está escrito em dispositivo nenhum de sentença que quando você, sendo condenado pelo Estado do juiz, por ter andado à margem da sociedade, você perde a tua condição de ser humano, você vira um bicho. Então, a relação tem que ser respeitosa. Certo? A relação tem que ser respeitosa. Então, algumas práticas não eram feitas no Presídio Regional de Blumenau em relação ao tratamento com o interno e em relação ao tratamento com a visita, com o advogado, com oficiais de justiça, e são todos esses parceiros importantíssimos para nós. Sim. Nós sabemos que desvio de conduta, Rodrigo, existe em qualquer profissão. Agora, eu não posso julgar uma classe toda por meia dúzia. Então, a relação tem que ser sempre de respeito. E você não pode ficar com medo de fazer o teu trabalho. Né? Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos uma Bíblia da Lei de Execução Penal, é a Lei de Execução Penal. Ela preconiza exatamente como nós temos que agir. E dentro de prisão não se age com violência. Não é necessário. Isso vem lá do próprio livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Essas relações pessoais é importantíssimo. E principalmente dentro de uma prisão. Então nós temos que agir sempre na base do respeito. Na base do respeito. É isso que você está pegando essa é a Exatamente. É isso que eu acabo levando para os colegas, é essa filosofia que nós estamos trazendo para o Presídio Blumenau. E toda mudança enseja desconfiança. Porque quando você trabalha de uma forma, né, e vem algo que tende a mudar isso, fica a desconfiança. Né? Mas nós temos que pensar o seguinte, se nós viemos trabalhando de uma forma há muito tempo e essa forma só está dando resultados negativos, nós estamos errando. É hora de mudar. Há um receio da administração, e até você agora como interventor, Marco, de uma represália dos presos. Essas regalias estão sendo cortadas, procedimentos, rotinas novas. Há essa preocupação ou não? De maneira nenhuma. Se é uma coisa que não me preocupa, é isso. A transparência, a maior sintonia, a maior transparência que tem dentro de uma cadeia, a maior sintonia é a transparência como as coisas acontecem. Nós temos que beneficiar todo mundo por igual. Todo mundo é merecedor de uma oportunidade. Não é o Zé do feijão lá ser desmerecido em favor do outro que tem dinheiro. Então a nossa visão é mais ampla. É ajudar. Nós estamos ali representando o Estado e nós queremos estender a mão e ajudar. E separar o joio do trigo. Porque, volto a dizer, nem todo mundo que está na prisão tem o perfil criminoso. Existe uma diferença em você ter o perfil criminoso e você ter cometido um crime. Agora, como é que isso vai ter resposta do crime chamado organizado, fora da cadeia também? Porque havia esse contato entre o preso que está lá dentro e o crime que está aqui fora também. Isso aí há o contato, ainda há o contato. Organizado tem que ser o Estado. O Estado tem que ser organizado. Porque se você está
implementando ações, e essas ações não geram violência, por que o crime se organiza dentro da prisão? Porque o surgimento dessas facções criminosas, PCC, PGC, Comando Vermelho não, que o Comando Vermelho nasceu de uma outra forma, quando misturamos presos políticos com um preso comum, né? Mas por que isso tudo? Em virtude de quê? De cessar a violência, de cessar a truculência, certo? Então é isso que não pode haver. Porque se você de um lado está ajudando e por outro você está cobrando, tira de um lado, mas dá por outro, dentro da legalidade. Então a gente não tem esse receio não. Não tem esse receio até porque a gente já implementou essa filosofia do trabalho em outro lugar e deu certo. Né? Foi onde? Itapema. Itapema, lá onde você estava. Agora, com um presídio mais organizado, seguro, com rotinas, com procedimentos, a lei sendo cumprida, o crime fora da cadeia também perde força? Olha, a gente acredita que sim. Nós acreditamos que sim. Certo? Como eu digo, se o Estado se organizar, cada vez mais vai enfraquecer o crime. Porque nem todo mundo que está ali dentro é criminoso. E se nós estivermos desorganizados, nós vamos fortalecer o crime. Quem adentra os portões de uma prisão? Um ser humano. Entra numa simples receptação, num simples furto. Olha só como é que se desenvolve a linha do tempo dentro da prisão. Entrou o ser humano, o Estado prendeu. O Estado, por muitas vezes, vira as costas e se transforma num monstro gelado. O ser humano entrou ali dentro, conheceu do crime e os seus modus operandi. E essa linha do tempo vai indo. O crime arruma o básico para ele. Uma escova de dente, um papel higiênico, uma pasta de dente, um advogado, uma esposa. E ele está progredindo. Não tem na nossa Constituição pena de morte, salvo em guerra declarada, ou prisão perpétua. Isso nos leva à seguinte concepção: fatalmente, quem entrou para a prisão um dia vai sair. E com todas essas ajudas que eu tive do crime lá dentro, e o Estado não interveio, quando ele sai no portão da prisão, ele fica comprometido com a sociedade ou com o crime? Com o crime. Nesse exato momento, nós formamos mais um criminoso. Então nós temos que intervir com ações que as pessoas se sintam fortalecidas do lado do Estado, porque nem todo mundo que está lá dentro é criminoso. E eu não tenho esse direito de deixar as pessoas lá à mercê do crime. Para que saiam de lá Exatamente. do lado da sociedade, né, Marco? Exatamente. A pergunta que as pessoas podem estar se fazendo agora em casa, para finalizar aqui a nossa conversa, se você fica por aqui, é provisório, quando é que um diretor permanente vai ser anunciado pelo Estado também? Rodrigo, é assim, ó, hoje eu estou focado em Blumenau. Eu sou um servidor público e eu não estou forçado aqui, também não preciso mostrar nada para ninguém, que eu já sou praticamente 10 anos agente penitenciário, a gente já tem uma trajetória dentro da nossa carreira, sou um profissional realizado, gosto do que eu faço e hoje eu estou focado nas ações no Presídio Regional de Blumenau. Agradeço à comunidade pela receptividade que a gente teve, pelas autoridades da maneira como estão apoiando a gente vê que as pessoas realmente querem mudança e isso me dá mais vontade de trabalhar. O meu período já foi determinado pela Secretaria, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, eu estou aqui para trabalhar. 60 dias. Estou aqui para trabalhar, exatamente. Né? Eu não fico pensando, será que escolher, será que não escolher, até porque a gente vai fazer parte disso. Não. A minha cabeça hoje está voltada nas ações para o Presídio Regional de Blumenau. As questões administrativas é com o departamento, com a secretaria. Nós vamos desenvolver essas atividades e implementar essa filosofia de trabalho aqui para que tudo flua e Blumenau volte a ser noticiário no estado de Santa Catarina e no Brasil, mas agora de uma forma positiva, porque um futuro promissor se aproxima, que é a construção da penitenciária do Médio Vale. Vamos aguardar essa penitenciária também até o final do ano, né, Marco? Vamos ver. Diretor, obrigado pela sua presença. Um abraço, até a próxima, então. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição. Obrigado. Marco Antônio Caldeira, que é interventor do Presídio Regional de Blumenau, o diretor provisório aqui da Unidade Regional de Blumenau. São mais de 1.000 detentos. Recentemente, no mês passado, Blumenau virou notícia no Brasil inteiro por um esquema de corrupção. O diretor anterior chegou a ser detido também, por isso foi chamado Marco Caldeira. Vamos aguardar aí os próximos acontecimentos também no presídio. O TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado você pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.